O seu nome completo, por favor. Fátima da Conceição Lobão Santos da Silveira Amorim. E onde nasceu e onde vive presentemente? Eu nasci em Santa Cruz da Graciosa, durante a altura em que o meu pai trabalhou na Graciosa, nasci, vivi lá até aos 5 anos, depois fixámos-nos na Terceira e, embora tenha passado uma temporada em Lisboa enquanto me formei em Engenharia Agronómica, mas depois estou a viver na Terceira já há 40 anos que vivo cá na Terceira, sou já terceirense de gema. E diga-me a questão, portanto, como autarca aqui, mas mesmo antes de ser autarca, falamos antes de ser autarca primeiro, antes de ser autarca, quais as memórias que tem de ouvir falar das germinações e em particular das germinações desta germinação de Angra com a cidade de Tolar, na Califórnia, a mais velha? Eu já ouvia falar antes, quando foi do sismo de 80. No sismo de 80, muitos dos nossos açorianos emigraram para os Estados Unidos, para várias localidades dos Estados Unidos, das quais familiares meus, não para Tolar, para outras zonas dos Estados Unidos, mas também emigraram e desde esta altura tivemos sempre uma grande convivência com os nossos imigrantes. Com Tolar tenho tido muito menos, temos estado presentes em Tolar, assim como em outras cidades irmãs, quer seja nos Estados Unidos ou em outras zonas do mundo, se assim se pode dizer, porque até temos cidades irmãs na China, mas temos sempre uma grande proximidade com as nossas cidades irmãs e com os nossos açorianos que estão espalhados por essas cidades irmãs. E para mim é muito importante a germinação, porque partilhamos as nossas tradições, partilhamos boas práticas e temos essa experiência. Sempre que nos deslocamos a uma cidade irmã, trazemos sempre algo de novo de lá. Primeiro vemos aqueles que são nossos, que nos pertencem, que dizemos que nos pertencem, que têm cá as suas raízes, muitos deles. Conhecemos os que já nasceram nos Estados Unidos, conhecemos a cultura, mas uma coisa eu aprecio muito, as nossas raízes estão todas lá, as nossas tradições estão todas lá, muitas vezes mais do que aqui nos próprios Açores, mas aprecio muito o trabalho que se faz em Tolar e em Gilroy ou em Guestin, nessas cidades que estamos mais presentes e vejo o amor que eles têm aos Açores. E basta ver nas São Joaninas, quando está cá uma marcha que vem dos Estados Unidos, a alegria que eles têm ao chegar aqui à Praça Velha e ao reviver todas aquelas memórias e muitas pessoas e reencontros que se fazem aqui na Praça Velha. Por isso, é algo que eu tinha conhecimento antes de entrar aqui para o Executivo da Câmara Municipal, há 4 anos, e que continuo, após essa data, a manter com os nossos estudantes que frequentam a universidade, que eu acho que é um dos programas que a gente pode dizer de eleição, porque dá oportunidade aos nossos estudantes terem outras experiências em zonas que nos dizem muito, que também são zonas, no caso concreto de Tolar, embora eu nunca lá tenha estado, mas vou estar de certeza absoluta dentro em breve a fazer uma visita aos nossos imigrantes, mas também para vos dizer que é uma experiência magnífica que eles lá têm e o que trazem para cá é de um enriquecimento tal. E também gostamos de receber os que de lá vêm, porque temos um modo de produção completamente diferente, explorações relativamente pequenas, mas aqui a agricultura continua a ser um pilar fundamental da nossa economia. Por isso é importante também essa vivência, o que eles vivem cá na nossa Ilha Terceira, mas também é importante os que os nossos vivem nas explorações de Tolar e do Vale de São Joaquim, se não me falha a memória. Portanto, exatamente. Portanto, esta germinação, qual é, como autarca, com esta experiência de todas as germinações
qual é, portanto, como é que vê e qual é a importância para a Angra que acha? Até mesmo, não só, obviamente, para a Câmara Municipal, mas para, portanto, os angrenses em geral, as pessoas que vivem no município de Angra do Heroísmo. Qual é a importância destes programas de intercâmbio, não só a nível social e cultural, mas, como disse, a nível educacional e porventura, no futuro, a nível mesmo turístico, a nível comercial, A nível económico. económico também. A nível económico também é fundamental, porque alguns dos produtos que se produzem algumas nas Ilhas de São Açores, eu falo do queijo de São Jorge, por exemplo, é transportado muitas vezes em termos comerciais para os Estados Unidos e é um dos nossos principais mercados. Mas tem uma importância, as minações têm uma importância a vários níveis. A nível social, porque sempre que nos acontecer alguma catástrofe, de certeza são as nossas cidades irmãs e os nossos irmãos que vivem nessas cidades que nos vão socorrer, de certeza absoluta que não nos vão deixar mal, como já aconteceu em outras épocas, como também a nível económico, por causa dos mercados as portas que podem abrir para produtos que se produzem aqui na região. A nível da educação é fundamental, esse intercâmbio que acabámos de falar é fundamental porque há aqui uma partilha e uma troca de conhecimentos fundamental para o desenvolvimento dos nossos jovens, e a nível social, porque levam para lá as nossas tradições. A gente ontem, nos 2 documentários que tivemos a oportunidade de ver e que eu desde já vos dou os parabéns, foi importante ver que as nossas tradições estão lá, adaptadas à realidade do local onde elas estão a acontecer, mas as nossas tradições são levadas para as várias partes do mundo onde nós temos cidades irmãs. Por isso, e no futuro terá uma importância, à semelhança do que tem hoje, terá também uma importância significativa. E é fundamental, uma das coisas que eu acho que é fundamental é a existência de transportes aéreos em condições para que os nossos imigrantes tenham a oportunidade, sempre que quiserem vir aqui à nossa região, terem a oportunidade de o fazer sem ter muitas vezes dificuldade, como acontece. Eu penso que é um dos constrangimentos que muitas vezes se encontra, é a falta de transportes aéreos para que possam vir cá visitar os seus familiares. Nós estamos sempre de braços abertos para os receber, como também gostamos de ir lá para os ver. Estamos, portanto, a comemorar os 60 anos da mais velha irmã de Angra, portanto, que é a cidade americana de Tolar, onde, supostamente, o saudoso João Afonso, que começou tudo isto, dizia que, na altura, indicava que o próprio condado da cidade de Tolar estava, era o condado que tinha o maior número de terceiras fora da terceira, mas, obviamente, que agora estamos a falar, como disse muito bem, de só descendentes, não foram eles imigrantes, foram os pais ou os avós ou até os bisavós que imigraram. Sim, sim. Como é que vê isto a nível de futuro? Portanto, o que é que gostaria até mesmo de ver a nível de futuro? Portanto, para que possamos, com a mesma efervescência, digamos assim, com a mesma vivacidade que vivemos os 50 anos, há quase 10, vamos agora viver os 60 e com atividades nessa década, como é e o que é que gostaria de ver a nível de futuro? Para podermos celebrar os 75 anos e depois, quem sabe, o centenário. Eu penso que é importante o trabalho que vão realizar e que ontem tive a oportunidade de dizer nas diversas escolas, o transmitir informação, o falar das nossas tradições, e é importante falar àqueles que já nasceram nos Estados Unidos e nas nossas cidades irmãs, falar dos Açores, porque muitos deles não têm a ligação que os seus pais tinham aos Açores ou que os seus avós tinham aos Açores. E é importante que, através desses programas, através dos intercâmbios, e isto eu gostaria que houvesse mais intercâmbios no futuro para que não se perdesse esta tradição, isto que nos une, que são as nossas tradições, a nossa cultura, que houvesse a passagem de informação, que eles conhecessem melhor os Açores, como também nós conhecermos melhor a nossa cidade irmã, nesse caso concreto, Tolar. Os descendentes que se mantiveram
tivesse esta ligação para o futuro e não se perdesse, quer seja a vinda deles cá nas filarmónicas, nas marchas, porque são momentos muito importantes de partilha e de conhecerem melhor a nossa realidade e saberem onde é que os seus avós nasceram, onde é que os seus pais, muitas vezes os pais nasceram e emigraram bastante cedo para os Estados Unidos, por isso é importante mantermos sempre, estreitarmos cada vez mais os laços que nos unem e é fundamental para que não se esteja a perder. Há algumas cidades isto não tem acontecido. Felizmente que as cidades nos Estados Unidos e em Portugal continental temos mantido estreitas essa ligação e ainda agora vamos a Alenquer celebrar o Espírito Santo e a Rainha Santa Isabel e eu acho que é muito importante porque cada vez que vamos a uma das nossas cidades irmãs estamos ali a potenciar a vinda de mais pessoas à nossa terra, aos Açores, à Ilha Terceira. Isto tem acontecido tanto com os Estados Unidos, com as nossas cidades irmãs, como também tem acontecido com Alenquer, com Évora, que estão sempre presentes nas Sanjoaninas. O convidarmos anualmente as damas das nossas cidades irmãs, acho que é um ponto muito importante, porque aquelas jovens muitas vezes nunca tinham vindo aos Açores e tiveram oportunidade de conhecer a terra dos seus avós e muitas delas não falando português, falando somente inglês, mas tudo se faz, as pessoas acabam por se entender. Por isso é importante, relativamente às novas gerações, passar-lhe esta mensagem àqueles que ou nasceram cá, ou já nasceram nos Estados Unidos, mas têm sempre avós que nasceram cá e que já passaram para eles essas mesmas memórias. Muito obrigado. Foi um gosto. E um abraço do tamanho do mundo para os nossos imigrantes espalhados pelo mundo, mas principalmente em Tolar. Um grande beijo aqui da Fátima Amorim, em Angra do Heroísmo.